Fala, fala pessoal, bem-vindo a mais um Nether Talks. Eu sou o Matias Tiepo e hoje estamos com Camila Zuccolotto, que é formada em turismo, tem uma pós-graduação em MBA pela FGV e atua há mais de 18 anos no mercado de hotelaria e hoje na BWH. Camila, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Matias. É um grande prazer estar aqui, especialmente sendo convidada pela Nether. Fica aqui já o meu agradecimento, especialmente ao Ronaldo. A gente se conheceu não tem muito tempo, mas a conexão foi imediata e eu recebi o convite, então muito bacana estar aqui. Não, Espero legal, a gente contribuir. fica muito feliz. E Camila, vamos começar pelo começo. Por que o turismo? Por que você começou nesse mundo? É uma boa pergunta. Bom, eu sempre fui apaixonada por idiomas e pelas áreas humanas, né? E não as matemáticas e etc. Então, partiu muito desse princípio ali, a minha decisão inicial, né? Pelo turismo. E, enfim, me formei em bacharel de turismo, né? Em turismo. Na sequência, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e depois um MBA pela FGV, enfim, administração mesmo, né? Então foi bem importante esse terceiro ponto da formação para abrir mais o meu olhar, no sentido de elevar o olhar de uma forma macro e tentar entender a empresa ou enxergar a empresa de uma forma mais estratégica, né, com a cabeça do proprietário da empresa. Eu acho que essa perspectiva muda muito a nossa atuação dentro de qualquer empresa. Uhum. E depois, como que você chegou na BWH? Bem, a minha história com a BWH começou faz pouco mais de 12 anos. Só isso. Tem um pouquinho de tempo, então a maioria da minha trajetória dentro da hotelaria, né? Eu trabalhava numa operadora hoteleira aqui no Brasil, na Hotelaria Brasil, ao qual eu sou muito grata, né? Onde eu iniciei minha carreira há 18 anos. E, bem, surgiu um projeto com a Hotelaria Brasil, que foi o projeto com a Best Western, né? Hoje a Best Western é a nossa marca mais conhecida dentro do grupo do BWH, né? Do BWH Hotels. E, enfim, surgiu essa oportunidade, eu fui convidada de alguma forma também, acabei até tendo que mudar de estado ali na época, porque era uma incorporadora capixaba, né, do Espírito Santo, portanto, que representava a Best Western aqui no Brasil. Então, eles trabalharam durante uns 7 anos, mais ou menos, sendo representantes, atuando na expansão da marca aqui no Brasil, né? E, enfim, e aí eu trabalhei, embarquei nesse projeto nesse momento. Uhum. Então, digamos que eu sempre fui hoteleira, né? Sim. Digamos assim. Então, foi bacana a experiência porque eu era a única hoteleira trabalhando dentro de uma incorporadora. Sim. Então, eu consegui entender um pouco sobre antes de aparecer o hotel, o que tem que acontecer, né? Então, precisa ter um terreno, precisa haver um estudo de viabilidade para verificar o talento daquele terreno, se realmente aquilo dá para fazer um hotel naquele espaço, quantos quartos, né, cabem melhor ali. Não é simplesmente, eu acho que 120. Não, tem empresas Todo um profissionalizadas estudo. que fazem esse estudo, porque isso tudo vai fazer a categoria também do hotel, obviamente, se é um upscale, um midscale e etc, né? Porque isso tudo vai fazer diferença na operação, e a operação, ela obviamente vai surtir os efeitos financeiros lá na frente, né? Então, é bem mais complexo do que apenas um check-in e check-out a hotelaria. É, muito mais. E dando um passinho atrás, consegue explicar um pouquinho o que é o BWH, como que surgiu esse grupo, o que Claro, exatamente faz? claro. Bem, a BWH surgiu há 79 anos exatos, né? Surgiu como Best Western, então o nome, inclusive, é Melhor do Oeste. Ela surgiu no oeste dos Estados Unidos, na Rota 66, né? Por um proprietário de hotel. Famosa Rota A 66. famosa Rota 66. Então, surgiu como proprietário de hotel, onde ele teve o seguinte pensamento, o M.K. Gerting. Poxa, as pessoas que passam, né, os norte-americanos que passam aqui pela Road, né, 66 e tal, poxa, essas pessoas precisam parar para tomar um fôlego, para dormir uma noite, para continuar a sua viagem, né, para fazer todo esse cruzamento da Rota 66 pelos Estados Unidos. Então, ele teve esse pensamento do tipo, poxa, e se eu buscar um parceiro? Né, para que então ele pegou o carro dele, zerou ali o tanque dele, digamos assim, até o próximo ponto onde ele falou, bom, aqui eu acho que a pessoa tem que parar. E ele buscou ali um parceiro. E assim ele foi fazendo. Ele foi então encontrando associados, né, membros associados. Então foi criada uma associação. Ela nasceu nesse sentido de associação,
onde um hoteleiro indicava e auxiliava o outro nesse sentido, né, no sentido de auxílio mesmo, de ajuda. Obviamente, com o passar do tempo, surgiu programa de controle de qualidade, surgiu central de reservas, a coisa foi se profissionalizando, foi crescendo, né, com o passar dos anos. Surgiram também outras marcas hoteleiras, né, para ser mais preciso, em 2015 a gente teve o maior boom, então há 10 anos, de novas marcas, então não apenas a Best Western, que nesse momento já estava em quase todos os continentes, se não já em todos os continentes, acredito que sim, há 10 anos, porque hoje são 4.300 hotéis em 100 países, então há 10 anos é possível que a gente já estivesse em todos os continentes. E, enfim, foram surgindo várias marcas, né? Marcas tanto econômicas como marcas de alto padrão, né? Para compor todo esse grupo, hoje são 18 marcas e elas estão divididas em 3 grupos, né? A gente tem as marcas mid-scale, que a gente chama, que são a Best Western Hotels and Resorts, onde a mais conhecida, que é a própria Best Western, está inserida. Uhum. Em 2016, a gente adquiriu a SureStay Hotels. SureStay Hotels é uma marca de hotéis econômicos, Certo. tá? E a World Hotels, que acredito que seja a estrela, digamos assim, para a gente tocar hoje aqui no assunto de vinícolas e enoturismo, por conta de alto padrão e do público envolvido. Porque em 2019, então, a gente adquiriu essa marca, que é uma rede alemã, tá? O escritório até hoje fica em Frankfurt, né? Então, ela já tinha 50 anos na época, já tinha ali uma quantidade interessante de hotéis pelo mundo. É como se fosse uma assinatura dentro do hotel. Então, o hotel já tem o seu conceito, né? Cada hotel um hotel é diferente do outro, isso é bem interessante, não é aquela coisa. Padrão. Existe um padrão, mas é um padrão muito sutil, na verdade, em todas as nossas marcas, né? Diferente de outras que muitas vezes você bate o olho e fala, tá, é esse hotel ou é aquele, né? Se No fechar nosso o olho, caso, você não sabe onde. eu falo que é igual, aí eu lembro das minhas aulas de turismo, do bacharel em turismo, que é um não lugar, é igual um shopping, né? Um shopping você vai e fala, tá, mas como que é, né? Tudo muito igual, Pode ser assim. qualquer shopping. Então, no nosso caso, eu acho muito interessante esse ponto, porque realmente, aliás, os arquitetos adoram essa parte, né? Que estiverem ouvindo aí eventualmente, porque dá para criar um conceito, um nome, uma marca do seu hotel, por exemplo, mas mesmo assim Tá utilizando. afiliado. Uhum. Exato, afiliada à nossa associação, né? Os hotéis são membros, são 4.300 hoje em todo o mundo e presentes em 100 países, né? E qual que é o benefício de se associar? O que o hotel recebe de suporte? Aham. Bem, além de uma marca de renome, o que traz segurança especialmente para o viajante, eu acho que a gente, enquanto consumidor, se for comprar um celular, se for comprar um tênis, né? No geral, a gente paga mais caro, por exemplo, por algo que tem uma marca reconhecida, ainda mais sendo internacional, norte-americana e tudo mais. Então, é uma chancela que traz segurança, né? Eu acho que já começa por aí, né? Você tem o ganho, no geral, em diária média também. E, obviamente, toda a expertise, né, que o grupo traz, entrega para esse hoteleiro, né? E o suporte que a gente entrega para os hotéis, ele passa nas áreas de marketing, área de vendas, área de precificação estratégica, né? Tem aquela questão de flutuar a tarifa, né? A famosa flutuação de tarifa. Então, tem essa parte. Existe também as inspeções anuais de qualidade, e elas são importantes para garantia do patrimônio desse proprietário, né? Do proprietário do hotel. Então, poxa, vou ter uma equipe que vai operar o meu hotel, mas será que ele vai ser bem mantido? Né? Então, a inspeção de qualidade ela funciona muito bem nesse sentido também. Existe também a parte de treinamentos, né? Tecnologia, a gente tem várias parcerias importantes que vão ajudar, enfim, a elevar os resultados do hotel, né? Através desses parceiros de fornecedores de tecnologia em geral, que são vários aí, se eu for explicar também, é bastante coisa. Então, e vendas, óbvio, né? Então, a gente tem uma equipe dentro do Brasil e, por conta da nossa capilaridade, essa equipe está basicamente em todos os escritórios aí pelo mundo, né? São quase 200 pessoas hoje na equipe de vendas. Então, é todo esse suporte que a gente entrega. E no Brasil hoje são quantos hotéis? Hoje a gente está com 6 hotéis, tá, no Brasil. A gente tem um plano de expansão bem interessante e consistente, porque digo isso porque nos últimos anos
A gente trabalhou para arrumar a casa, digamos assim, dentro do Brasil, né? Então, abertura de CNPJ, cobrança das faturas aqui dentro do Brasil em real, pode Parte parecer mais estranho. burocrática, né? Exato. Não adianta a gente tentar fazer voo de galinha, né? A gente tentar, poxa, vamos crescer, a qualquer custo não dá, né? E a empresa também não quer, não é um modelo de negócio, né? E não faz sentido, na verdade, só queima, né? A marca, só queimaria a marca, por exemplo. Então, essa casa foi arrumada nos últimos anos para agora sim a gente chegar e até incrementamos a parte da equipe aí para nos ajudar nessa expansão. Nesses próximos anos, a gente intenciona crescer em mais 25 hotéis, pelo menos, nos Legal. próximos 5 anos. E como funciona esse processo de seleção? Consegue dar um pouco mais de detalhes disso? Sim, sim. Eu passei pela área de novos negócios mais recentemente. Na verdade, hoje eu atuo como gerente de operações e BI, né, parte de Business Intelligence, que está bem ligada à questão de inteligência de mercado, no sentido de, poxa, quais são os mercados que estão despontando aqui para novos hotéis, etc. Então, eu trabalho um pouco nessa área também. E, assim, no Brasil, até pelo momento atual que a gente está passando, econômico e politicamente, o que a gente vê mais de oportunidade no momento é o que a gente chama de. São 2 pontos, basicamente. Então, o primeiro deles é conversão de hotel, né? Então, um hotel que já existe, né? Eventualmente ele não está satisfeito com os resultados que ele tem atualmente e tudo mais. Então, ele pode nos buscar, por exemplo, né? Então, a gente entra com uma das nossas marcas, obviamente são 18 marcas, então dificilmente a gente não vai ter uma marca para atender essa necessidade, esse hoteleiro, né? E lembrando também que as marcas, elas vão desde marcas que a gente chama de hard brands, que são aquelas um pouco mais tradicionais, que têm uma sinalização externa mais forte, digamos assim, mais presente, né? E também temos as soft brands que funcionam como se fossem assinaturas, né? Um By Best Western, etc., né? Ou By World Hotels, né? Que é a nossa marca de alto padrão, a marca alemã. Então, isso é bem interessante. Então, a gente tem essa questão das conversões, né? Principalmente ali no mercado upscale. E no alto padrão, a gente tem visto mais oportunidades, principalmente na questão de novas construções, e aqui a gente já entra um pouquinho em enoturismo e vinícolas, Se eu quiser falar um pouquinho acredito, disso também. porque, enfim, né, por conta do público consumidor, né, eu acredito, enfim, as pessoas que consomem vinhos e tudo mais, quer dizer, de forma geral, obviamente, Novas né? regiões também estão se desenvolvendo em São Paulo, por exemplo. Exato, São Paulo, enfim, né? Na verdade, pelo Brasil todo. Hoje, se a gente for pensar, eu estava vendo um mapinha ali para lá, então mostrando bem esse crescimento, esse desenvolvimento, né, que tem acontecido aí nos últimos 10, 15 anos, mas acho que, uau, cada ano essa coisa tem ficado mais forte, né, dentro do Brasil, e a gente tem sim identificado algumas oportunidades de novos hotéis que a gente chama de Greenfield, que é aquele hotel de construção do zero, né? Certo? Diferente da conversão, que é um hotel que já existe. Então, nesse sentido, a gente tem identificado mais oportunidades com hotelaria de alto padrão. E aí entra a questão da World Hotels, né? Falando um pouco, agora mais algumas curiosidades minhas sobre o hotel Claro. mesmo. Quais pontos você considera importante, por exemplo, para dar uma experiência boa ao cliente no hotel? Tá. Bom, atualmente tem se falado muito sobre essa questão da experiência, né? E sim, ela é importante. E uma coisa que a gente tem colocado dentro da hotelaria ou da prestação de serviço, acredito que no geral, né? Não adianta a gente falar sobre experiências inovadoras, experiências. Tudo bem, experiência exclusiva, ela sempre. Aliás, é o diferencial hoje, Sim. mas o que você precisa entregar, em primeiro lugar, é o básico, né? Então, é um check-in bem feito, é um check-out bem feito, é um bom atendimento no restaurante, né? É uma boa limpeza sendo feita dentro do quarto. Parece muito básico isso, mas hoje existe uma problemática, digamos assim, no setor de prestação de serviço e dentro da hotelaria, que é a questão da mão de obra, né? Por isso que eu também toco esse ponto. E para quem nos ouve, né? Se for, por exemplo, um proprietário de vinícola que de repente, poxa, será que eu não consigo fazer um hotel dentro da minha vinícola? Aliás, a gente já fala um pouco sobre isso, né? A gente tem que ter muito isso em mente, né? A prestação de serviço, ela não é tão simples assim, né? Exige um mínimo de um treinamento. A pessoa, assim, precisa gostar de pessoas, né? O funcionário, eu digo, ela precisa. É importante que ela goste de servir,
né? Tudo bem, muitas vezes ela não vai passar a vida dela ali no seu Mas no momento que empreendimento. ela está fazendo isso, Exatamente. Então, se doe, dê o seu máximo, né? Faça isso bem feito. Então, eu acho que né, nesse momento da contratação, esse é o principal desafio, você entregar o básico, né? Uma experiência básica bem feita. Agora sim, quando a gente começa a falar da experiência exclusiva, né? E aí já entrando um pouco para essa questão do alto padrão, a tendência que a gente tem observado, não só no Brasil, mas no mundo, especialmente para o viajante de alto padrão, é a questão da experiência exclusiva, muito ligada à questão do wellness, né, do bem-estar, né? que é a tendência da próxima geração também, né? Exatamente. Então, as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso, né? Cada vez mais se importam com o seu bem-estar, né? Já estão dizendo aí que o novo luxo é você ostentar que você está na academia às 2 horas da tarde. Aquela Não é piada de mais. academia de hotel, então tem que mudar. Exato, não é mais a bolsa Gucci ou a bolsa Louis Vuitton, ou sei lá, não é isso mais, né? Você tá no Pilates, 3 É da o tempo tarde. de qualidade, né? Aí eu posso, quer dizer, né? Então, tudo bem, se a pessoa se esforçar e guardar uma grana, ela vai comprar aquela bolsa X, mas, né, nem Pra, todo mundo vai conseguir estar às 2 da tarde. pra colocar o shape tem que ter tempo, pra ter tempo tem que ter Também, um controle também, sobre... também. Então, tem esse lado, né? E eu acredito que a questão da vinícola, enfim, né? Falando já um pouco sobre enoturismo, né? E a evolução disso tudo aqui no Brasil nesses últimos anos, isso está muito ligado, porque pensa comigo, né? Se eu tivesse uma vinícola, por exemplo, né? Hipoteticamente, eu tenho uma vinícola. Poxa, já produzi tantas garrafas dentro da minha vinícola, né? Primeiro que já é um desafio, muito provavelmente é um desafio, e a dor, talvez, de alguns ouvintes, né? Como agora eu vou fazer para comercializar tudo isso? Agora que eu já gastei tanta grana, já investi tanta coisa, né? Nesse meu sonho, né? Na maioria das vezes é um sonho, A porque, paixão que... exato, uma paixão de muitos anos e tudo mais, enfim. Então, não é tão simples, né? E o que a gente tem visto, de fato, é uma tendência aonde, e aí linkando com essa questão do bem-estar e da experiência, se você tem uma vinícola, começa a construir, né, experiências dentro dessa vinícola, sei lá, uma aula de yoga dentro do vinhedo, um Às vezes uma passeio, caminhada, trilha, né? Essas regiões exato. montanhosas. E observação de pássaros, se for uma região com esse talento. É os grupos de ciclistas que vêm aqui, depois encerram aqui no restaurante da minha vinícola, vêm tomar um vinho, vêm degustar, fazer uma degustação e tudo mais. É a horta que o avô com o neto pode aqui mexer um dia, ter uma aula. Então, assim, são experiências exclusivas que estão ligadas ao bem-estar. Perceba que são coisas às vezes simples que muitas vezes isso acaba sendo hoje o exclusivo, né? Ainda mais dependendo do público. Poxa, quando que eu vou mexer numa horta com meu neto, né? Então, muitas vezes passa pela coisa mais simples ou até essa questão do contato com a natureza, Coisa né? que a gente foi perdendo como evolução de sociedade, né? Foi morando em Sim, cidades, não tem mais o campo, exato, muito trabalho, então às vezes as famílias nem se encontram com tanta frequência. exato. Algo que provavelmente sua avó ou bisavó fez junto, que é cuidar da horta, hoje é É, praticamente impossível. exato, exatamente. Então, acho que passa muito por esses pontos, né? Essa questão da experiência. Óbvio que você pode brincar, né? Pensar em muitas coisas. E só que aquela velha história também, né? Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estruturar tudo isso, né? Qual é o talento? Porque daí, né, nesse sentido também, né? Conforme a coisa vai tomando corpo, vai crescendo, é importante também você muitas vezes trazer a comunidade desse entorno dessa vinícola, por exemplo, para perto, né? Não só pela questão, por exemplo, da empregabilidade, mas à medida que você desenvolve esse terreno que está ali dentro da vinícola, né? Que são hectares, você torna isso metros quadrados que com lucro, né? Que vão gerar uma receita efetivamente, né? Não só um super terreno, mas você Uhum. divide isso, estrategicamente pensa em atividades e você perceba que, de certa forma, a gente vai criando um destino ali. O entorno vai gostando disso. Por quê? Porque chama a pessoa, obviamente, de uma forma ordenada, né? É o melhor cenário, mas é complexo, né? Então, você acaba desenvolvendo ou trazendo desenvolvimento para aquele entorno, para aquela região, né? Muitas vezes, então, você vai acabar precisando da hospedagem, né?
Porque a gente sabe, a maioria das vinícolas nem sempre está ali tão próxima de algum lugar. Poxa, a pessoa quer ir, né, com a família e tudo mais, ela quer fazer as degustações e na hora Como de ir que embora. volta depois? E na hora de ir embora, né? Aí entra já, eu puxo minha sardinha, né? Entra de fato a experiência do hotel, Parte, então, né? do projeto de expansão é isso, por exemplo, fazer Pode parceria com ser. vinícolas. Exato, exatamente, né? Inclusive, a gente tem trabalhado alguns projetos aqui no Brasil já nesse sentido. A gente está em vias de assinar, só não posso falar porque, né, a caneta que manda ali na hora, mas a gente está bem feliz, inclusive, com esse projeto. E, inclusive, a gente está com uma parceria bem interessante com um grupo grande. Eles têm mais de 30 anos de experiência, então somos os nossos 79 com os 30, dá uma boa somatória aí de experiência, né? Onde eles têm todo esse know-how nessa questão de, poxa, qual é o talento desse terreno efetivamente? O que a gente pode criar de atividades aqui dentro para desenvolver melhor, né? Criar mais, efetivamente, mais experiências exclusivas para que esse cliente ele não vá só, por exemplo, fazer essa degustação, passar ali um almoço ou uma única tarde, né, e depois ir embora. Não, a intenção é fazer com que ele passe mais tempo dentro desse espaço, não é? Consuma, certo? Se hospede no nosso hotel, um dos nossos World Hotels, que é a nossa hotelaria de alto padrão, né? Enfim, então tudo isso, obviamente, gerando esse desenvolvimento e fazendo as muitas garrafas que são produzidas e devem continuar sendo, também girarem. Então, além de, obviamente, conforme esse público vai girando, isso vai se tornando mais conhecido, né? E a questão da comunidade, desse envolvimento com a comunidade, isso é muito importante. Isso é fundamental para que também essa comunidade ela compre essa ideia de alguma forma, ela perceba o quanto isso agrega valor, não é? Dentro da questão da empregabilidade, seja uma questão de desenvolvimento para as pessoas mesmo, né? Profissionalmente, por que não? Não é? E se falando ainda de vinícola, às vezes algumas áreas são meio remotas e a Exato. população ali às vezes tem que viajar, ou praticamente viajar para ir trabalhar para uma cidade maior. Exatamente. O ideal nesse caso é que você realmente traga a questão da empregabilidade para essa comunidade local. Eu acho que, aliás, faz parte da experiência. Perceba o quanto isso faz parte da experiência, o quanto isso é diferente para o cliente, né? E isso, entrando nesse ponto também, a gente pode trazer muito a questão do storytelling, né? E aí já entra o pessoal de produtos e de marketing, e a gente vê isso aqui um pouco da feira, né? Quer dizer, cada vinícola ela vai ter a sua história e a sua história ela vai ser única, né? Então, como surgiu essa vinícola? Isso é toda uma história, um storytelling que dá para você montar e que você envolve o cliente e é mais uma história e é mais uma experiência, então ele vai levar aquilo para a vida dele, né? Esse é o diferencial e eu acho que é esse pensamento, essa sementinha que eu gostaria de deixar na cabeça aí dos proprietários ou de quem pensa em ter uma vinícola, em, poxa, eu tô aqui curiando, será que tem talento no meu terreno? Não tem? Entre em contato com a gente, porque esse grupo, inclusive, eles têm uma experiência bem forte em Portugal, estava até dando uma revisada agora no portfólio, eles já fizeram várias vinícolas com empreendimentos com hotel, sem hotel, enfim, né? Estão atuando em toda a América Latina, aqui no Brasil. A gente tem alguns projetos aí em conjunto, né, estudando. Então, assim, é bacana porque eles já têm esse know-how. Né? A gente já tem também essa experiência, né? Inclusive, eu destacaria também um outro ponto que é essencial, que é a questão da parceria ou desse contato com as prefeituras, com o governo local, né? Para ajudar no desenvolvimento da região. Exatamente. Em um dos projetos, por exemplo, a questão das propriedades serem remotas, né? Muitas vezes você ainda não tem nem a infraestrutura de rodovia necessária, mínima, né? Para que esse cliente ele chegue nesse lugar, para que ele vá embora desse lugar, não é? Então, perceba que envolve muita coisa. Não é tão simples, é possível, né? Quem tem o sonho é possível, conversa com a gente. Posso deixar depois aí o meu contato, enfim. Então, é bem interessante, né? Todo esse desenvolvimento. E a gente está vendo isso despontar realmente no Brasil, né? Uma grande oportunidade. E você consegue lembrar de algum caso emblemático de um hotel, ou até mesmo desses parceiros de uma vinícola que se associou, né, à BWH ou com os parceiros de vocês e teve um resultado muito acima do que havia
havia tendo? Nessa parte de vinícola, você diz? Pode ser tanto de vinícola ou também no que vocês já atuam. Tá. Uhum. Vinícola ainda não, Uhum. né? O mais perto que a gente tem, na verdade, eu acho que nenhuma rede hoteleira no Brasil, né? Apesar de sermos mais uma associação, não é necessariamente uma rede, mas no Brasil, eu acho que nenhuma ainda tem um caso nesse sentido de o hotel dentro da vinícola, porque Sim, isso é um pouco tá recente. começando. Uhum. Então, tudo bem, às vezes assinou o projeto, mas ainda não deu tempo de construir, de inaugurar, Sim. sabe? Que tem toda essa parte, né? Mas sim, eu posso citar um caso que a gente teve bastante sucesso aqui no Brasil, foi o nosso último empreendimento de conversão, né? Ele fica em Salvador, é o Best Western Salvador Angara Aeroporto. Tá do ladinho ali do Aeroporto Internacional, lá da cidade, e ele vinha há 10 anos, enfim, trabalhando com uma outra marca de hotéis, né? Não estavam satisfeitos, enfim, participamos ali da concorrência e tudo mais, fomos escolhidos. Uhum. E a gente fica muito feliz, faz quase 2 anos que nós estamos nesse empreendimento. Mediante os resultados entregues, né? Nesse tempo, a gente conseguiu reformar, junto com a operação do hotel, obviamente, as áreas comuns, então lobby, bar, restaurante, toda a parte das áreas comuns, né, que são os acessos ali dos hóspedes, e os quartos são 275 quartos no total, faltam apenas 2 andares para a gente terminar a remodelação de todos os quartos, não é? Então, eu acho que esse, com certeza, é o caso mais emblemático e recente que a gente tem. Né, no sentido de resultado em si, a gente levou diária média, a gente levou taxa de ocupação. Também posso citar alguns prêmios, eu acho que é bem importante. Para quem entende, não entende, mas trabalha um pouco aí nessa parte da hotelaria, eu tenho como referência o site TripAdvisor. Uhum. Acho que hoje ele já está bem conhecido Bem também famoso. fora, né, da hotelaria. Mas nós somos a única rede hoteleira no Brasil com 2 hotéis no top 20 Que legal. esse ano, né? Então a gente tem o Wanderlust Experience Hotel, BW Signature Collection, esse é uma soft brand, né? Ele fica em Campos do Jordão, ele ficou em 16º colocado no Brasil. E o Best Western Premier Maceió configura na 4ª posição Brasil e 5ª posição América do Sul, né? Então eles ganharam o Traveler's Choice. Então tem esses 2 hotéis. Eu citaria também com relação à premiação o restaurante francês assinado pelo Eric Jacquin, que esteve aqui ontem, que eu sei, não foi? Sim. A assinatura dele tá ali, eu tirei Uhum. foto, vou mandar lá para a Thelmisa, a diretora do hotel. Temperro. Exato. Então, esse restaurante dele que fica lá em Natal é o... Bom, gente, eu fiz francês 6 meses, então me perdoem aí, faz muito tempo. Uhum. É o La Brasserie de la Mer. Me soou certo. Acho que sim, Como é o né? francês. Então, esse restaurante do Eric Jacquin fica dentro do nosso hotel de alto padrão, em Natal, na praia de Ponta Negra, é o Majestic Ponta Negra Beach. A marca dele é um World Hotels, é o World Hotels Elite, né? E dentro da categoria de restaurantes finos, também na Traveler's Choice da TripAdvisor esse ano, eles ganharam como 2º melhor restaurante no Brasil e 6º melhor no mundo. Caramba. Pois é, acredito que seja o restaurante mais premiado do Jacquin, porque ele tem vários, né? Aqui em São Paulo também, mas, enfim, esse restaurante que fica dentro lá do nosso hotel, e aliás, o hotel, obviamente, é excelente, né? Acho que cumpre com o padrão do restaurante e vice-versa, né? Um leva o outro. Então, realmente é um serviço diferenciado, alta gastronomia francesa, tem ali um serviço todo diferente, né? Os garçons, eles vêm servir assim os pratos ao mesmo tempo, você fica uau. Então, é uma experiência única. Uhum. Então, essa parte é bem interessante, né? Com todo esse avanço de IA, tecnologia, o que você vê de mais impactante assim no setor? Bom, mais impactante, eu acredito que seja, em alguns casos, a integração entre esses sistemas. A gente vê boas tecnologias surgindo, em funcionamento já, aliás, excelentes algumas delas, né? E muitas vezes a gente tem alguns desafios para conectar uma com a outra, né? E essa conectividade, ela acaba sendo essencial para fluidez da operação ou de um cargo, de uma posição dentro do hotel ou dentro do nosso corporativo,
que seja mais estratégica no sentido de análise de dados, né? Coleta e análise de dados. Exatamente, de números. Então, cruzar uma informação com a outra, eu acho que esse talvez seja o principal desafio. O uso da tecnologia, eu acho que hoje em dia já não, principalmente com as gerações mais novas. A gente não vê mais muito dessa barreira, né? Obviamente que às vezes a gente fica, poxa, mas como que eu vou usar isso? Como que vai ser assim, assado? Como que eu vou confiar? Acho que isso já caiu bem por terra, né? A gente não tem mais tanto essa questão nesse sentido, né? Eu esqueci de mencionar um hotel, que eu quero muito falar dele. Pode falar. Não posso deixar de falar, porque tem tudo a ver com vinícola, enfim, toda essa questão que a gente está comentando, né? A gente tem um empreendimento que fica na Suécia, na cidade de Solna. Ele chama The Winery, é um World Hotels, obviamente. E ele não está numa vinícola, ele está meio que numa região central. Se alguém pesquisar e der um Google, né? The Winery. Então, ele está numa região central, ele está na beira de um rio, assim, mas é uma parte mais urbanizada, digamos, da cidade, né? E a produção do vinho e o conceito do hotel, obviamente, é o vinho, né? Ela é toda feita, enfim, os tonéis, toda essa produção ela é feita no subsolo do hotel. Então, é interessante que o hóspede vai lá, consegue ter esse contato, né? Serve o próprio vinho. No rooftop, existe toda uma questão dessa experiência, da degustação do vinho, um rooftop todo aberto, assim. Então, é bem interessante o trabalho que eles fazem lá. Enfim, acho que casa muito com a ideia aqui da nossa discussão também, né? Algo que já, mais ou menos, já vem sendo feito fora do país. Exato, É um case fora do país. Exato. Era o case que você me perguntou, específico do vinho. É esse, né? Legal, Então, é bem bacana. Camila, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não perguntei para a gente ir pro fechamento? Sim, eu gostaria. Bom, já falei da expansão também, né? Sim. Bom, dizer que a gente está realmente aberto, né, para. Quer também deixar suas redes sociais, contatos, fica à vontade. Sim, eu vou deixar. Eu me chamo Camila Zuccolotto, então com um C, um L, Zuccolotto. Igual se fala. Igual se fala. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha, não tem acento, não tem duplicidades. Então, fico totalmente à disposição para quem quiser conversar, bater um papo. Poxa, Camila, tem um terreno, não sei se tem talento para vinícola, estou começando a pensar sobre isso. A gente é bem aberto, não é, para esse tipo de conversa, ou mesmo para algum investidor, enfim, proprietário de alguma vinícola ou de alguma coisa que ele já começou, que já esteja na metade, ou ele já terminou e agora ele não sabe como terminar de decolar isso, digamos assim, né? É o que eu falei, tá lá com as garrafas meio que paradas, e agora o que que eu faço? Também não quero parar o meu negócio, porque foi meu sonho, é o meu sonho que eu realizei, né? Então, com essa parceria que efetivamente a gente desenvolveu, né, com esse grupo que tem ele é brasileiro, né? Mas eles têm bastante experiência, principalmente em Portugal, enfim, toda a América Latina. A gente com certeza vai conseguir ajudar, vai conseguir aí decolar esse negócio. Então, se você tem vinícola, já sabe quem procurar. Exatamente. Pessoal, não esqueçam de seguir a Netter no Instagram, @netterlavadoras, e também se inscrever no canal do YouTube, Netter Talks. Tá bom? Valeu e até a próxima. Muito obrigada, Matias, foi um prazer.